Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre algumas crises na teoria comuns de acontecer dentro dos relacionamentos e eu quero te mostrar como passar e vencer cada uma dessas crises. E embora pareça situações que a gente vai viver somente depois de casadas, na verdade a primeira crise começa no princípio do noivado, quando a gente está começando a planejar as questões do casamento, da vida a dois, se vai ter cerimônia, festa. O primeiro conflito, a primeira crise acontece aí, em relação às divergências de opinião que pode ter entre o noivo e a noiva, a família do noivo e a família da noiva. É uma crise comum. Eu lembro no nosso noivado, quando a gente estava começando a preparar, a sonhar, a desenhar como seria a nossa cerimônia de casamento, nós tivemos alguns conflitos, alguns ajustes, alguns conflitos de interesse em relação a essa data, esse evento, como seria, convidados, decoração e pequenos detalhes. E, gente, esse momento é um momento muito intenso para a noiva. Mas eu quero te lembrar que não é só para a noiva, para o noivo também. E a primeira dica que eu te dou para vencer essa primeira crise é: adeque esse momento à sua realidade. Se você for parar para pensar, hoje a realidade que a gente está vivendo com o Covid, com a pandemia, é uma realidade que mexeu com esse momento ainda mais, né? Se esse momento já era um momento tenso para as noivas, eu acredito que agora, com a pandemia, com tantas restrições que a gente tem vivido, mais ainda. Então, adeque esse momento à realidade que você está vivendo e mais, adeque também à sua realidade financeira. Muitos problemas começam por causa de expectativas, de projetos muito aquém do que é a realidade do casal. Não comece o seu casamento, não comece a sua aliança com conflitos financeiros, com dívidas a respeito de um casamento, sendo que você pode sim fazer uma coisa bonita, chique, que vai chamar a presença de Deus, que vai exaltar o nome do nosso Senhor e que não vai, te comprometer financeiramente. A segunda crise muito comum é a crise do primeiro ano. E o primeiro ano é sim um ano de ajuste, é sim um ano onde os conflitos em relação à cultura familiar de cada um podem vir à tona, né? É um momento de adaptação em relação aos princípios, aos valores, aquilo que se acredita, a forma como se quer administrar a casa, administrar as finanças, o tempo. E esse momento é importante que o casal aprenda a conversar. Aprenda a conversar e aprenda a decidir sobre como eles vão lidar. Como vai ser? Quais são as escolhas que vocês vão fazer juntos? Acordo quer dizer harmonia. Acordo quer dizer um mesmo pensamento, uma mesma ideia, um mesmo projeto, um mesmo sonho. E esse primeiro ano é um ano de ceder. É um ano de conversar e cada um colocar dentro desse casamento aquilo que ele tem de melhor. Seja em relação a valores, a princípios, a opiniões, as decisões, e começar esse relacionamento, começar esse casamento, realmente pegando o que cada um tem de melhor. Lembrando que não é só você, mulher, que tem boas ideias ou que cresceu e aprendeu muitas coisas maravilhosas. Lembra, você escolheu esse homem porque ele tem coisas que te enchiam os olhos. Então, permita que a opinião dele seja válida para a construção desse relacionamento. Então, escute seu marido, ok? Terceira crise muito comum é no nascimento do primeiro filho. Eu vou te falar. Quando Lucas nasceu, quando eu fiquei grávida, quando Lucas nasceu, e todo o conflito que a gente teve na gestação dele, né, os problemas mesmo da gestação, de ser uma gravidez de risco, isso mexeu demais com a gente, mexeu demais com o nosso emocional, com a nossa vida financeira também, tanto de coisas que a gente, precisou colocar como prioridade, a gente teve que aprender a lidar. E é comum, sim, que no nascimento do primeiro filho surja um conflito, surja uma crise. Principalmente no momento que a mãe percebe as demandas que a criança tem. Demandas de acordar de madrugada, demandas que exigem, não só fisicamente da mãe, mas exigem demais emocionalmente e espiritualmente dessa mãe. Mas eu quero te falar, mulher, que você precisa se lembrar nesse momento de crise, nesse momento que o seu neném exige tanto,
que a sua aliança com o seu marido é essencial e precisa ser cultivada e valorizada também nesse tempo. Durante o nascimento do primeiro filho, a gente passa por uma série de privações, inclusive sexuais, e o seu marido, vocês precisam falar sobre isso, vocês precisam criar sim um momento de comunhão, um momento de intimidade, um momento de conversa. Eu e a Alexandra, a gente faz o dia do casal. É o nosso momento na semana, seja um jantar, seja um almoço, seja um café da manhã, que é especial. É um momento que a gente separa para nós, para ir para um lugar que a gente gosta, para estar no ambiente que a gente gosta, para comer uma coisa que a gente gosta. E mesmo na pandemia, isso não pode ficar diferente. Eu lembro que quando o Lucas nasceu e a gente tinha toda essa restrição de saídas por conta, né, do neném novinho em casa, e o Lucas nasceu com uma série de dificuldades de respiração, gente, tudo relacionado à alimentação, viu? A gente acabava se privando de sair, que é bem o que a gente tem vivido hoje, né, com essa pandemia. Mas mesmo não podendo sair, a gente não abria mão de ter esse nosso momento na nossa casa, de criar um momento onde a gente pudesse ouvir uma música, assistir um filme, conversar, falar dos nossos sonhos, falar dos projetos, falar das expectativas, falar de coisas boas. A nossa vida, os momentos já são tão corridos, já são tão tensos, a gente tem tanto problema para resolver que a gente precisa aprender a cultivar momentos de alegria com o nosso marido. Então, no nascimento do primeiro filho, quando os hormônios da mãe estão muito mexidos ainda, quando tudo é novo, as demandas do neném são novas, você tem que criar toda uma nova rotina para uma casa que já estava aí em funcionamento, né? Um relacionamento que de repente precisa se readaptar a um novo ser, a novas demandas, a novas necessidades, a novas rotinas, a novas exigências que esse novo momento faz. E nesse momento, essa crise que surge, esse conflito de demandas do casal, demandas da aliança e demandas do bebê, a gente precisa aprender a priorizar, a cultivar o nosso relacionamento com o nosso marido, o tempo de qualidade que você gasta com ele. Eu sei, a gente está assim, cansada, emocionalmente abalada. Se você for que nem eu tive problemas na amamentação do Lucas, dificuldades mesmo de amamentação, dificuldades no ganho de peso. Eram coisas que mexiam demais comigo, mexiam com o meu psicológico, mexiam com o meu emocional. E ter esses momentos com o Alexandre, ter esses momentos como casal, fortalecia as dificuldades que eu estava passando, me fortalecia para enfrentar essas dificuldades. Me fortalecia como esposa, me fortalecia como mãe, me fortalecia como mulher. Então, cultive esses momentos com seu marido, porque na hora que nasce o primeiro filho, a gente muda. A gente muda, mulher. E cada estação da nossa vida, a gente vai sendo melhorada, aperfeiçoada. Mas o fato da gente estar sendo aperfeiçoada e melhorada não pode ser justificativa para a gente negligenciar nossa aliança com o nosso marido. E eu quero que você entenda que aqui é muito mais do que um momento sexual. É um momento de comunhão, é um momento de ligação de alma, é um momento de conversar, de se reconectar, é um momento de colocar para fora muitas vezes aquelas coisas que têm roubado o seu sono, tirado a sua alegria. Os momentos de conflito em relação à nossa autoestima, né? Um corpo em mudança tão brusca, tão violenta, de uma hora para outra, um ganho de peso, depois o neném sai, a gente está inchada, dolorida, o nosso corpo está diferente, a nossa mente está diferente, as nossas emoções estão diferentes. E a gente precisa desse tempo com o nosso marido para que a gente continue crescendo como casal. E a última crise que eu quero falar com você hoje é a famosa, talvez você já até ouviu falar sobre ela, famosa crise dos 7 anos. Já ouviu falar sobre essa crise? É uma crise que surge muitas vezes em função das mudanças profissionais, financeiras, e não só das mudanças, mas muitas vezes em relação às frustrações que o casal ou um do casal passa. De olhar para a sua vida e talvez não enxergar que as coisas aconteceram como ele sonhava,
talvez ele não atingiu as expectativas, ele não alcançou, ele não realizou as coisas que ele imaginava que com determinada idade ou em determinado tempo ele teria alcançado. Eu passei por essa crise. Eu passei por esse momento de olhar para a minha vida e falar, cara, tudo que eu sonhei, as coisas não aconteceram, não tá do jeito que eu esperava, não tava do jeito que eu queria, não tava do jeito que eu sonhava. E nesse momento eu precisei olhar para mim, eu precisei olhar para o meu relacionamento, para o meu casamento, e eu precisei entender que as frustrações que eu tinha em relação à minha vida profissional, financeira e por aí vai, não podiam destruir a minha aliança, o meu casamento. Eu precisava me resolver como profissional, eu precisava me resolver como mulher em relação aos meus sonhos, aos meus projetos, às minhas dificuldades, às minhas frustrações, aquilo que não tinha sido realizado, para que o meu casamento não entrasse em colapso. E aprender a lidar com a frustração é o grande segredo para passar por essa crise. Aprender a lidar sabendo falar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Muitas vezes a gente despeja no outro a nossa frustração sem perceber. Muitas vezes a gente coloca para fora, em cima do outro, e não necessariamente que ele seja culpado disso, mas muitas vezes é o que fica parecendo, né? Que a gente está transferindo para o outro a responsabilidade da nossa frustração, e não. Então, saber conversar, saber falar, saber tratar, saber lidar com isso, e eu quero te falar, é no altar. É no altar que você vai conseguir limpar, tratar, curar suas feridas para que você não fira os outros, né? Um coração ferido vai sangrar em cima das outras pessoas. Então você precisa curar suas emoções, curar sua alma, curar seus pensamentos, curar o seu interior, para que você seja plena dentro do seu casamento com o seu marido. Amém? Eu quero falar com você sobre 2 versículos para a gente encerrar esse vídeo, que são 2 versículos que eu acredito que trazem a chave, a base, para que a gente possa de fato viver a plenitude e possa vencer toda e qualquer crise que surge nos nossos casamentos. O primeiro está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, ó. 13, começa do 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Cara, isso aqui é muito forte, porque fala da gente dar suporte para outra pessoa, e não só dar suporte, mas da gente colocar o amor, a gente colocar o relacionamento que a gente tem com Deus para ser a liga dentro do nosso casamento, para ser a cola dentro da nossa aliança, para ser aquilo que vai fortalecer o nosso vínculo com o nosso marido. E ele fala muito forte de perdão. E sinceramente, diante de todas essas crises que eu te falei, o que você precisa trazer como base, como instrumento para cura é o perdão. É o perdão. O perdão, ele é capaz de transformar a sua relação, e não só com o seu marido, mas com todas as pessoas ao seu redor. E mais um versículo que eu quero ler para você hoje, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que versículo forte, né? O que ele fala aqui? Ele fala de não fingir que você não está sentindo. Não é passar por cima das coisas que estão gritando aí dentro de você, não é isso. Eu não tô falando que você tem que fingir que não tá com raiva, fingir que não tá incomodada, fingir que não tá frustrada, fingir que a divergência de opiniões não te incomoda, não é isso. Mas é aprender a lidar com esse sentimento, não fazendo com que esse sentimento seja colocado para fora como um pecado, gritando, brigando, quebrando a sua aliança, tendo pensamentos aí, né, errados a respeito do seu marido, do seu casamento, de tudo que vocês sonham construir ou já estão construindo juntos. É trazer a presença de Deus para dentro desse relacionamento, não dando lugar ao diabo. Lembra, situações difíceis podem até acontecer, mas se nós tivermos a confiança de que Deus está conosco, Ele vai nos dar sabedoria para vencer toda e qualquer situação difícil, toda e qualquer crise. O perdão é a chave para que a gente possa vencer todo tipo de crise.
compartilhe com as pessoas que você gosta, que precisam ouvir um pouquinho sobre crise, sobre perdão. No próximo vídeo eu vou te falar sobre sinais, para você identificar se o seu relacionamento está indo bem ou se esse seu relacionamento precisa de uma intervenção urgente.